Nós já estamos no ar. Boa. Temos aqui algumas pessoas nos vendo e ouvindo. Primeiramente, quero agradecer a todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir também. Meu nome é Orlando Gulonda, para quem não me conhece, trabalho com a editora Meta Books e a ideia hoje é falarmos um pouco sobre desafios de ser igreja longe do templo. Obviamente que eu estou falando de fora, né? E o Epalanga está ali dentro, está no contexto angolano, então ele fala de dentro e a gente vai pensar questões juntos a partir disso. Abraão, apresente-se, por favor, meu caro. Quem é você? Onde estás localizado? Qual é o teu ministério? No sentido que trabalhos você vem fazendo? Enfim, para os nossos liveiros te conhecerem. Olá, pessoal. Meu nome é Abraão Jorge Epalanga. Eu sou pastor aqui na província do Ambo. Eu sou angolano, estou em Angola e resido na província do Ambo, uma das 18 províncias de Angola. E sou pastor de uma das igrejas batistas que existem aqui na província do Ambo. Nós estamos com um trabalho que foi implementado em 2019, em janeiro de 2019. Estamos a caminhar para 2 anos nesse trabalho, nessa igreja que estamos a implantar agora. E Deus tem estado a nos abençoar demais. Além disso, tenho estado a desenvolver ministério na internet e eu uso especificamente a plataforma do YouTube e o Facebook para colocar vídeos, textos de reflexão. E a partir dali temos estado a pastorear pessoas de alguns lugares do mundo, principalmente para o Brasil, aí, a Portugal e outros países da África que também falam português. A internet nos dá essa bênção de alcançar muitas pessoas e nós temos sido abençoados por Deus. Eu tenho dito que isso é misericórdia de Deus sobre a minha vida, porque você pode falar para um público bem maior do que aquele que habitualmente tem no auditório de domingo de manhã. Então, durante a semana, nós temos estado a trabalhar na internet e isso tem sido uma bênção para a nossa vida. Basicamente é isso. E eu espero que essa live, essa conversa possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Epalanga. Então, interessante que eu não sabia que tu eras batista. Em Angola, eu tenho não sabia que sou batista. Eu não, okay. não sabia. Em Angola, eu fui batista, né? Eu venho da segunda igreja batista do Lubango, né? Congreguei com o pastor Salomão Soares, né? E agora a igreja é pastoreada pelo Agostinho Mangandala. Conheço muito bem. E no Brasil, eu sou assembleano, sou pentecostal. Isso. Aqui no Brasil, eu sou da Assembleia de Deus, né? Me formei num seminário teológico pentecostal e atualmente eu estou trabalhando também como professor nesse mesmo seminário. Então, eu sempre digo que em termos... E eu fiz o meu estágio pastoral numa igreja presbiteriana, irmão. Então, a minha experiência é uma experiência transviada. Como é que você conseguiu fazer essa transição? Batista, pentecostal e depois presbiteriano? Presbiteriano. Cara, não sei ainda, Epalanga, não sei como é que eu consegui. Só sei que os caminhos da vida foram me levando a essas experiências e hoje ainda, até agora, ainda estou tentando elaborar como é que isso aconteceu. Mas se me perguntarem se eu fiz isso, eu ainda não sei. Enfim, os caminhos me dando um pouco dessa experiência e eu tenho achado isso muito legal, foi muito bom para o meu percurso, porque fui experimentando diferentes modelos eclesiológicos, diferentes pensamentos teológicos também, e isso vem ampliando um pouco o modo como venho concebendo a igreja, com sua atuação, enfim, eclesiástica, inclusive do próprio ministério pastoral, né? Então foi uma experiência grata, mas também difícil, né? Difícil, porque eu tive que congregar e fazer algumas sínteses
de questões doutrinárias e teológicas que eram muito díspares umas das outras, né? Com certeza. Mas, enfim, deu para seguir, estamos seguindo por aí. Que bom, que bom. Os caminhos então, de Deus. A minha primeira pergunta para você... Isso. Fala aí. A minha primeira pergunta para você, Abraão, é pensar um pouco contigo o pensamento eclesiástico da sua igreja. Você como pastor, né, como você entende igreja, o que é igreja na sua perspectiva. Mas aqui eu faço essa pergunta em dois sentidos. Um que é doutrinário teológico, né? Como você define igreja e como você vem a partir dessa definição operando a sua prática pastoral. E ao mesmo tempo, como que institucionalmente, né, vocês enquanto pastores batistas pensam em igreja e pensam como deve ser igreja num momento de crise como esse. Então, muito boa a sua pergunta. O entendimento que eu tenho de igreja, ele não difere muito do comum, do que as pessoas pensam. Eu às vezes, me considero como um homem muito comum. A igreja é esse conjunto de pessoas que foram salvas por Jesus Cristo, regeneradas pelo sangue de Jesus Cristo, e que tem o propósito de se colocar ao lado de Jesus Cristo para salvar o mundo. Eu vejo a igreja assim, em primeira instância, ela tem para si a missão de salvar o mundo. E eu gosto muito daquele texto de João 20, 21, quando Jesus fala para os seus discípulos, assim como o Pai me envia, eu envio vocês também. Então eu vejo a igreja como esse grupo de pessoas que recebe uma missão do ministério de Jesus na terra e segue. Quando eu cresci no contexto batista e esse conceito eu aprendi desde pequeno e carrego até hoje. Quando eu senti o desafio da parte de Deus de implantar uma igreja, isso fez a base do meu conceito de igreja. Só que alguma coisa foi mudando enquanto eu pastoreava as pessoas. E eu percebi que esse conceito comum que todas as pessoas têm de igreja e que eu carrego também, ela em algum momento da história voltou-se simplesmente para si. Então a igreja passou a existir para si. Ela usa todos os recursos para si, ela gasta todas as energias para si. Então essa missão que recebeu de Jesus, essa extensão que a igreja recebeu de Jesus, aos poucos foi se desvanecendo. Então, hoje, eu, para mim e para a igreja, tenho estado a resgatar um pouquinho desse sentimento da igreja ao lado da missão de Jesus. Então, eu penso uma igreja que é mais voltada para fora e não para dentro. Olha, Orlando, que quando as pessoas vão para a igreja, elas vão para se alimentar, mas elas deviam ir para a igreja para sair para fora, para pregar para fora, para viver para os outros, para salvar os outros. E isso é tão simples, é tão básico, mas quando se perde para resgatar, leva muito tempo, gasta-nos muitas energias. Então, eu penso isso. Hoje eu pastoreio, penso igreja e faço igreja dessa maneira, voltada para fora. E você já consegue imaginar as implicações que vêm a partir dali, né? Porque quando você começa a pensar uma igreja para fora, você tem que pensar em pessoas marginalizadas, você tem que pensar em projetos sociais, você tem que pensar em política, em educação, você tem que pensar nos nossos sistemas que nos rodeiam. E você tem que ver de que maneira é que a igreja que você constrói ou pastoreia influencia de forma direta na realidade ali da província, do bairro, seja lá qual for o contexto. E as pessoas não estão acostumadas para isso, né? Elas vão para a igreja para cantar e ouvir pregação, elas não vão para a igreja para pensar a pobreza.
elas não vão para a igreja para pensar corrupção. E uma igreja voltada para fora tem que abordar todas essas coisas. Então, ultimamente, isso tem estado em meu coração quando penso em igreja. Ultimamente é isso que gira em minha consciência. Se posicionar ao lado de Jesus para salvar o mundo, mas enquanto nós salvamos o mundo, ou seja, o mundo na cristão são pessoas, né? Mas agora o novo conceito é, enquanto nós salvamos as pessoas, nós salvamos o mundo, os seus sistemas também, as suas realidades, e todas as coisas estão ao redor daquela igreja. Então é isso aí que agora tem feito a minha visão de igreja. Que bom, Palanga, bom ouvi-lo, e eu acho que muitas vezes a gente que fez a opção de fazer a formação pastoral fora, né, teológica fora de Angola, foi muito movido, né, muitos bons. Eu faço parte de uma galera do Lubango, na época, a transição de 2010 para 2011, que foi muito impulsionada com a ideia de fazermos uma formação teológica, pastoral, que nos desse condições de pensar uma igreja mais relevante no contexto angolano. E, portanto, eu me lembro que um dos desafios nossos era fazer uma formação que a gente hoje chama de holística, integral. Então, a gente tinha que estudar, além da teologia bíblica propriamente dita, a gente teve que estudar um pouco de política, de sociologia, economia. Eu mesmo tive que fazer a graduação em psicologia e tal. Então, porque a nossa ideia era que a igreja, a atuação ministerial e, portanto, a presença da igreja no mundo exigiria de nós, líderes eclesiásticos, futuros líderes na época, então, que nós teríamos que ter uma atuação para-eclesiástica, né? Fazer igreja para o mundo, fazer igreja para a sociedade. O Martim, um colega meu, sempre diz fazer igreja para a cidade, né? Fazer igreja para a cidade. E aí, nós viemos como a brasileira, né? A brasileira, hoje, nós estamos vivendo tempos que eu considero críticos do ponto de vista eclesiástico, principalmente na sua relação de igreja e política, né? Enfim, mas outros 500. Mas a gente acabou entendendo, aqui, nesse lugar que nós decidimos nos achegar para a formação, acabou entendendo que aqui também ainda prevalece, em muitos aspectos, em muitos setores, e principalmente no setor pentecostal, prevalece a noção de que a igreja é uma igreja para si, em que as pessoas vão para a igreja para serem salvas, as pessoas vão para a igreja para serem abençoadas na igreja, as pessoas vão para a igreja e encontram a figura pastoral como aquela figura sacerdotal que faz toda a mediação litúrgica e, portanto, dos sacramentos e ofícios litúrgicos, e fica, né? E a gente tem, inclusive, entendido que são igrejas, uma concepção eclesiástica de shopping center, né? Você vai e se serve como você quiser e depois volta. Então, a gente tem entendido hoje que esse pensamento ele tem tomado também o contexto angolano, né? Principalmente por uma perspectiva que mistura, né, pentecostalismo e neopenismo no contexto angolano e tal, que faz do templo um lugar onde as pessoas vão para receberem as benécias do divino, e aí elas voltam para casa e se organizam apenas em fazer a gestão das bênçãos recebidas. Sim. A minha pergunta para você é a seguinte, Palanga, como pastor de igreja, como alguém que tem essa perspectiva de uma igreja que não é para si, mas uma igreja que é para o mundo, e, portanto, precisa ter uma leitura mais ampliada de realidade,
como você lida com isso, porque ao mesmo tempo que você carrega essa ideia, você tem um conjunto de pessoas, provavelmente na sua própria igreja, que compreendem a igreja nesse segundo modelo que eu acabei aqui de citar, que inclusive é muito presente aqui no contexto brasileiro. A igreja como um espaço de recepção das benécias e a casa como um espaço, ou a vida da sexta, apenas uma vida que faz a gestão das benécias para não perder a bênção recebida. Como você lida com isso? Olha, você faz uma leitura muito boa da realidade angolana. Inclusive, você deve saber que nós consumimos muito Brasil. E o que acontece no Brasil, bem rápido chega aqui. Nós temos aqui duas grandes igrejas no Brasil que misturam isso assim, rápido, que é a Universal do Reino de Deus e a Mundial. E essas igrejas, elas, eu não sei se proposital, mas elas têm feito matriz para a construção de muitas outras igrejas que têm estado a surgir aqui. Então, o pessoal vai para a igreja nesses trâmites, para receber a bênção e para ali, né? O pastor fica refém dos membros para abençoá-los, para orar, para servi-los e por aí vai. Mas está claro, e eu acho que nós concordamos com essa, de que a igreja devia ser uma agência para encaminhar pessoas para fora. Tem sido muito difícil lidar com isso, inclusive quando você traz esse propósito para uma igreja aqui nessa realidade, as pessoas ainda pensam que você está desconstruindo uma estrutura da igreja. Então, a primeira é com o tradicionalismo, né? As pessoas começam a pensar que isso é muito novo, isso não vai funcionar aqui, isso não é a igreja que conhecemos e por aí vai. Eu já fui muito ativo nessa questão de lutar para mudar o paradigma, mas o tempo me ensinou e algumas pancadas que eu tive me ensinaram que a melhor maneira de lidar com isso, e a maneira que eu tenho estado a adotar agora, é aprender a considerar um processo, Orlando. Aprender a olhar que as coisas elas não acontecem do jeito que nós queremos que elas acontecem. Inclusive, as grandes torres que hoje são construídas, elas tiveram que começar da base. Alguém tem que construir a base, alguém tem que desbravar, alguém tem que fazer um caminho, e nem sempre a fruta que você planta agora, você vai usufruí-la. Então, entender que isso tudo é um processo e que pode não ser agora que essa coisa vai se instalar, isso é muito importante para viver dentro desse tempo, né? Uma outra coisa que me ajuda a lidar com isso, além de entender que isso é um processo, é perceber que a igreja ela é como se fosse um mosaico e todos nós somos uma peça nesse mosaico. Ela não tem a ver com a nossa vida de forma específica, ok? Então, cada ação, cada decisão que nós tomamos agora, ela constrói esse chão, essa base para as pessoas amanhã. E isso tem trazido paz, calma, tranquilidade com todas essas questões, inclusive com as críticas, porque se você não prega bênção, maldição, se você não está muito interessado em expulsar demônios das pessoas e por aí vai, se você está preocupado com a sociedade, com as coisas reais que as pessoas vivem, você é muito criticado, né? Mas esses dois conceitos de entender o processo, que a igreja é um conceito de mosaico, e aos poucos cada um de nós vai colocando suas peças para construir esse chão. Isso dá suporte, isso dá base, isso dá tranquilidade para esses tempos e para acreditar que é possível, sim, uma igreja para amanhã que seja voltada para a missão, né? Que seja voltada para fora. Inclusive, a literatura que é produzida, eu vejo como peças a serem colocadas nesse chão de mosaico. Eu vi algum livro que o Tomás Camba, você também, né, escreveu aquele livro Manifesto Eclesiástico. Você escreveu alguns capítulos? Isso. Então, a produção de literatura, cada coisa, ainda que seja pequena e de uma dimensão não muito grande, todas essas coisas, elas contribuem para a construção de uma igreja amanhã. Então, se você
se olhar para o espelho e perceber que isso é sobre mim, eu preciso implementar, eu preciso fazer, essa é a minha missão, você se frustra, Orlando. Você se frustra. Você precisa entender que és uma peça importante, mas não é sobre você, não é sobre a minha igreja, não é sobre o meu projeto, é sobre nós. É sobre a igreja de Cristo. Esses dois elementos aqui é que me fazem caminhar na certeza. Eu posso envelhecer, morrer e não ver a igreja na dimensão que eu quero ver, mas acredito que toda ação, toda decisão que eu tomei contribuiu para que amanhã ela possa ser uma realidade, percebes? Então isso aqui é muito importante, é que me faz caminhar e crer que podemos sim fazer alguma coisa. Poxa, que fala inspiradora, Palanga, porque eu acho que você coloca para nós, às vezes, colocaste para nós algumas questões que, às vezes, a gente que está nesse sonho constante, principalmente para o nosso contexto angolano e africano de modo geral, em lutar, ainda que do nosso lado, pela literatura, por textos, pensando com os parceiros que estão aí no contexto, como você, que estão com a mão na massa e tal, ainda que, né, por esse outro lugar, ouvir-te falar gera uma alegria grande, porque muitas vezes a gente, de fato, nesse desejo de ver as coisas acontecendo já, amanhã, sabe, assim, para o próximo ano, igreja transformadora já amanhã, o próximo ano, a gente, ao ter esse desejo e ao mesmo tempo perceber que isso não está acontecendo em alguns momentos, produz uma certa frustração, produz inclusive um desejo, principalmente para a gente que sonha com a igreja, um sentimento de que, cara, então vamos abandonar, acho que isso não vai dar certo, vamos fazer outras coisas na vida e tal. E eu acho que essa tua fala é importante porque ela nos lembra um pouco disso, de que a igreja não é constituída pelo Orlando, pelo Palanga, pelo Martinho, é constituída historicamente e por muitos de nós. Então, algumas coisas a gente não vai mudar tudo, mas a gente simplesmente vai participar desse processo para que a mudança seja amanhã. Muito show. Isso fortalece a nossa luta, fortalece o coração e aí vai. Antes de eu continuar a falar, eu vou aqui saudar alguns irmãos que estão nos acompanhando. J. Florentino, prazer ter você aqui, escrever um pouco. Que salada, né? De acordo com a minha formação. É verdade, Jota, é uma salada. O Deri Cardoso, que está no Brasil, mora em São Paulo, e também, ele diz assim, sou católico, gosto do pastor, e explicações simples, objetivas e encantadoras. Parabéns. Então, tem um seguidor de São Paulo aqui, do pastor Epalanga. Horizontal Salvador também está presente, o Aniceto, Chagas Bento, que também está no Brasil, e Ceará, Morada Nova. Tu está mais famoso que a gente aqui no Brasil, cara. Ceará nos acompanhando. Prazer, irmão Chagas Neto, bênção em ter você bem. O Roger acompanhando de Cunha, São Paulo, também no Brasil. Prazer, meu irmão. Bianca Pereira, Brasil, Rio de Janeiro. Marileide Lacerda, Deus abençoe, minha irmã. Salvador, cara, acho que a gente vai te chamar para mais lives, Palanga. Tu tá famoso, cara. Pereira, tá aqui do Brasil. Nathanael Manjolo, que é amigo da gente também, conhecemos ele. E agora entrou o pastor Anastácio Nunes, reverendo, estamos a seguir. Seja bem-vindo, pastor. Seja bem-vindo. Verdade, bem-vindo, pastor Anastácio. Palanga, eu acho que eu vou fazer agora uma segunda questão para você
para a gente dar continuidade à nossa conversa. Uhum. A gente está vivendo hoje uma experiência atípica do ponto de vista histórico, né? Há teóricos, inclusive, que sinalizam que um dos momentos em que, de fato, o mundo teve uma certa quebra aproximada a essa foi a Segunda Guerra Mundial. Depois nós não tivemos uma experiência que parou o mundo. E, inclusive, entende-se que o que está vendo hoje teve mais efeitos do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, educacional, paralisou muito mais o mundo do que a Segunda Guerra Mundial. Embora a Segunda Guerra Mundial tenha, né, pela sua dimensão bélica, tenha feito aí estrondos significativos. Mas o que nós estamos vivendo hoje parece, né? Alguns teóricos têm apontando isso. Isso implicou a gente ter que também repensar a nossa eclesiologia, porque existe uma dimensão do modo de ser igreja, tanto das igrejas de tradição reformada, a qual a Igreja Batista era, as igrejas de tradição pentecostal, por exemplo, né? Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, todas essas congregação cristã, todas essas quadrangular, igrejas de caráter mais pentecostal. Existe um aspecto comum entre todas essas duas tradições, né? Que é o aspecto do templo. A celebração de Deus é feita no templo. O templo é esse espaço oficial para o exercício da liturgia, né? Exato. E hoje nós estamos impossibilitados, pelo menos aí em Angola, me parece que ainda acontece. Aqui no Brasil, algumas coisas já estão voltando. Hoje, por exemplo, eu estarei pregando no culto da 17 da minha igreja, né? Então, as coisas aqui estão voltando aos poucos. Mas aí em Angola ainda nós temos tudo parado. Além de todas as consequências que isso pode gerar, uma das coisas que a gente está aprendendo é que estamos sendo forçados pelas circunstâncias históricas a repensar o lugar excessivo do templo ocupado na nossa dinâmica litúrgica. Como é que você tem percebido isso? Como é que vocês, pastores, têm pensado sobre isso? O que eu não gosto na coisa de sons, né? Como se Deus tivesse que mandar uma praga como essa para nos dar lição. Não sou adepto dessas. Prefiro entender isso como acontecimentos e dos quais precisa pensar, a gente precisa se colocar a pensar. E suponho que uma das coisas que a gente tem que pensar é a centralidade do templo na nossa dinâmica litúrgica, né? E que depois dessa pandemia a gente vai ter que pensar muitas coisas sobre isso. O que vocês estão na sua igreja batista, juntamente com a sua liderança, o que vocês estão pensando sobre isso e como você pensa isso para um contexto nacional, né? De modo geral, em Angola? Olha, há um sentimento que é geral, tanto aqui em Angola quanto no Brasil, acho que você já percebeu, que é uma saudade de voltar para o templo, de retomar os cultos públicos. O pessoal entende que a pandemia trouxe muito a perder para a igreja. A igreja deixou de se encontrar, a igreja deixou de cultuar e parece que a igreja está morta, fechada, abatida. Parece que a igreja perdeu a sua essência, a sua força. Mas isso é só porque nós temos o templo como o centro de todas as coisas que acontecem na igreja, né? Nós devíamos estar mais atentos ao que está a acontecer agora. Eu não vejo o coronavírus, essa doença, como um castigo de Deus para a humanidade, mas eu acredito que Deus está a falar para a igreja nesse tempo. Deus está a falar alto para nós, fazedores de igreja, produtores de conteúdo, pastores. Deus está a falar para nós e nos dar uma oportunidade brilhante de resgatarmos a igreja do Novo Testamento, de resgatarmos aquilo que realmente importa, que nós precisamos fazer como cristãos. Nós
já recebemos autorização para início das atividades religiosas, dos cultos, dos encontros públicos, reuniões, ensaios e tudo mais. A maior parte das igrejas vai retomar os cultos no dia 28 desse mês, tá? Acho que será já o próximo domingo. E há uma euforia, há muita alegria para que isso aconteça. Mas eu acho que devíamos prestar atenção nisso, né? Por exemplo, eu acredito que a igreja não perdeu nada tendo o templo fechado. Absolutamente nada. Pelo contrário, nós recebemos uma oportunidade de ressignificar e voltamos para a Bíblia. Ontem, no sábado, eu reuni a liderança da igreja que dirijo, e nós conversamos que nós não vamos abrir a igreja esse mês, nós não vamos abrir agora. Apesar de termos autorização para começarmos os cultos, mas por prudência nós achamos que não devemos abrir. E enquanto nós não abrimos, nós pensamos também qual lugar o templo tem tido em nossas vidas. Olha, Orlando, esse é o momento da igreja dar lugar à prática da espiritualidade no cotidiano, porque nós formamos cristãos que foram exercendo a sua fé no templo. Com o templo fechado, a igreja tem toda a oportunidade para exercer a sua fé, não mais no templo, mas no cotidiano, enquanto é esposo, enquanto é pai, enquanto é filho, enquanto é funcionário. Ali está a prática da espiritualidade, ali está a prática da fé. A ausência do templo pode ser uma mensagem para nós, dizendo que precisamos resgatar novamente o cristianismo do caminho, o viver o evangelho na vida. E essas reflexões precisam ter holofote, precisam ter espaço no nosso meio, para que nós não podemos ter simplesmente essa vontade de voltar ao culto, mas pensar por que o templo ocupa tanto espaço em nossa liturgia, por que nós damos tanto protagonismo ao templo? E eu já pensei que isso pode ser que é mais confortável viver o cristianismo naquele ambiente seguro, onde a pessoa que senta ao meu lado esquerdo e a pessoa que senta ao meu lado direito compartilham da mesma fé e não acham estranho aquilo que eu faço. Eu estou seguro ali, mas lá fora a questão é completamente diferente. Então, Deus pode estar nos chamar, Orlando, eu acredito, para a prática do evangelho na vida, para o exercício da fé na vida, para a prática da espiritualidade na vida. E não devemos ter tanta pressa em voltar para o culto público. Uma outra questão que eu fui refletindo muito nesse tempo de quarentena, e é uma percepção que eu tive enquanto procurava alimentar a minha igreja nesse tempo, alimentar espiritualmente a igreja nesse tempo de quarentena, é que nós desvanecemos o que a Bíblia chama de sacerdócio universal do crente. Então, eu percebi que existem pessoas que não conseguiam fazer um culto em casa, que não conseguiam desenvolver uma abordagem espiritual ou religiosa para a sua própria família. Ele não se via nessa responsabilidade. Por quê? Porque foi consumindo sempre o que uma classe produtora fazia. E o que permitiu essa estrutura onde há produtores de conteúdo e consumidores de conteúdo espiritual é o templo. É o templo. Então, nós temos o pastor, os diáconos e um pequeno que vai para a igreja e produz, realiza o culto, prega, e temos o resto que assiste. Esse resto que assiste não exercita as suas capacidades de transmitir o evangelho para outras pessoas. Por isso, ela ou ele volta para casa e não tem o que dizer família, tem que ligar para o pastor para dizer: pastor, arranja aí um estudo bíblico, faz alguma coisa para que eu possa alimentar a minha família também. Então,
ele não exerceu o seu sacerdócio dentro da sua família, no seu local de trabalho. Por quê? Porque o templo facilitou ele consumir sempre, sempre e sempre. Então, novamente, a quarentena, o Covid-19, enviou uma mensagem para a igreja, dizendo: olha, vocês precisam resgatar o sacerdócio universal do crente. Essas e muitas outras coisas fazem com que nós, a partir desse momento, nos preocupemos em repensar a igreja, Nós podemos retomar os cultos com todas essas seguranças, a higiene e tudo mais, mas não podemos nos esquecer do que Deus falou para a igreja nesse tempo. Não é o templo que deve determinar a agenda da igreja, mas a igreja. Ou seja, o templo simplesmente vai servir essa comunidade, esse grupo de pessoas que segue Jesus Cristo. Nós temos estado a fazer tudo completamente diferente, infelizmente. Então, eu acho que esse tempo, para as pessoas que conseguem visualizar a mensagem que Deus está a dar para nós, é uma boa maneira de ressignificar a igreja. Eu só lamento que a igreja vai abrir, vai voltar à mesma rotina, vai ser a mesma igreja. Infelizmente, as coisas podem não mudar, mas ao recomeçar, precisamos repensar como é que nós temos feito igreja. Outra coisa que tem me incomodado muito, Orlando, eu acredito que tem sido voz de Deus para o meu coração, é a produção de uma nova teologia para esse tempo que nós estamos a chamar de novo normal. Porque, vê, as pessoas vão ter a sua fé, muitas dessas pessoas vão ter a sua fé abalada. Imagina, Orlando, que a igreja diz que Deus cura, Deus salva, mas muita gente morreu de Covid-19. Nós vamos receber perguntas. Onde estava Deus? Precisamos desenvolver uma teologia para isso. Então, não é só abrir templo, não é só começar cultos. Há um trabalho grande que a igreja precisa fazer para esse novo tempo, para responder às perguntas, às crises de fé, as pessoas que vão chegar até nós. Precisamos desenvolver teologia. E esse tema, desenvolver teologia, sempre que chega à mesa do debate, eu fico com o coração apertado, porque não é nossa cultura produzir teologia. É nossa cultura reproduzir aquilo que ouvimos, aquilo que lemos, aquilo que estudamos, mas produzir uma coisa nova para responder um problema, uma pergunta que está aqui na nossa frente, isso é um problema. Então, há muitos desafios agora. Eu, se tivesse o poder de ter uma voz audível a todos os pastores, eu aconselharia: calma aí, vamos dar tanta pressa a abrir os templos, mas precisamos repensar todas essas coisas que agora nos apresentam. Sim, certo. Pastor, boa. Eu acho que, Palma, tu toca em aspectos muito delicados, né? E aí são questões que não tem como eu não comentar. Para quem me acompanha, os amigos mais próximos, né, sabem que eu sou bem radical na proposição de que é necessário de uma vez a gente usar teologia os pés no chão de Angola. É necessário produzirmos um pensamento eclesiológico em todos os sentidos, a nível da doutrina da salvação, doutrina, enfim, do serviço pastoral, enfim, da modo como a igreja se relaciona com política, economia. É necessário fazer uma revisitação de um pensamento teológico que nos dê condições para respondermos às nossas perguntas, respondermos os nossos dilemas no contexto angolano e africano de modo geral, e que isso exigirá de nós uma coragem epistemológica, né, e espiritual.
Epistemológica no sentido de que a gente terá que romper um pouco com alguns modelos de pensar igreja que recebemos dos missionários. Espiritual no sentido de exigirá de nós uma coragem suficiente para entendermos que parte das coisas que os missionários disseram que era do demônio, que era de uma cultura obscurantista, que era da nossa, que enfim era do pecado e portanto a gente acreditou nesse discurso e acabou colocando de lado. Sim. Parte disso a gente vai ter que recuperar como elemento fundante e território qual nós vamos caminhar para produzir a nossa reflexão e a nossa autonomia, né? Então esse é um aspecto importante que me parece que por aí a gente começa a resolver muita coisa. Porque, por exemplo, você está dizendo que o pessoal está querendo abrir igreja, mas ninguém para pensar como vamos responder as questões que serão feitas depois disso. E ao mesmo tempo, ninguém, inclusive muitas vezes da própria liderança, está fazendo as perguntas. Sabe, ficou tão automático coisa, às vezes, da igreja, do modo de ser igreja no nosso contexto, que eu chamo, né, um modo colonialista de pensar a igreja, ficou tão automático que a gente nem sequer faz pergunta. A gente não faz pergunta por que é assim e, portanto, nós não temos coragem suficiente de ir atrás das nossas próprias respostas. E eu acho que sim, essa pandemia ela veio nos retirar de um lugar de conforto, que além de termos que repensar essa descentralidade do templo, né? Porque isso não era nem sequer dos discípulos, isso foi uma racionalidade articulada a centralizar a questão do poder. Nós tivemos, né, a gente sabe, quando lê o texto, o que acontece que destrói a história veterotestamentária, né? O que destrói, quando é que o povo israelita se sente destruído? Exatamente quando o templo é destruído. E das muitas coisas que a gente pode pensar é que também me parece que Deus desde então nunca fez um esforço de reerguer o templo em Jerusalém. O que acontece é que depois, na época de Cristo, o templo é reerguido, mas já por uma elite sacerdotal, religiosa e tal, mas que Jesus não fica muito no templo. Jesus, inclusive com seus discípulos, vão ser essa igreja do caminho. E nada a ver contra... Não significa que nós somos contra o templo, nós somos contra... Não, nada disso. E que nem vamos deixar de ir ao templo. É isso que estamos falando. Mas o que o templo... Como o templo entra também na economia do poder. Por quê? Porque é importante, não uma consciência que nós herdamos de igreja, é importante que o pastor, a liderança, veja o membro toda hora no templo. Porque isso dá certeza de que esse membro está caminhando na igreja, está na igreja, porque ele está no templo, ele está ouvindo o nosso discurso. E ao mesmo tempo é importante, porque isso me dá uma condição, às vezes, de maior possibilidade, ou economiza o meu esforço pastoral. De que eu não preciso ir atrás toda hora do membro, né, porque o membro já está vindo aqui nos cultos e tal. Isso é uma herança de uma igreja muito europeia, eurocentrada. Porque quando a gente começa a pensar igreja numa lógica de tradições comunitárias como as sociedades africanas, as igrejas se fazem nas casas. O correto deveria ser isso, as igrejas se fazem nas casas. Não no sentido que agora a gente só vai ter reunião nas casas, mas como que as casas, sentar à mesa, estar junto com as pessoas, diante da quiçanga e conversar, isso também é igreja. E nós perdemos de vista isso porque a gente acreditou somente no modelo de ser igreja eurocentrado e norte-americano, que é de templos grandes, de preferência, pomposos, que inclusive investem muita grana, uma grana préssima para ter os melhores templos, e quando as pessoas em casa não têm, às vezes, olho para botar no arroz, né? Então, me parece que essa pandemia também veio nos lembrar um pouco disso.
sabe? De dizer assim, opa, calma aí, pelo menos no nosso contexto, pelo menos no nosso contexto angolano, os europeus vão pensar isso, nem os brasileiros aqui vão pensar isso, nem os norte-americanos, mas pelo menos no nosso contexto angolano, africano, podemos, a partir dessa experiência, retomar algo que é próprio da nossa cultura, que é, nós somos cultura das casas, nós somos culturas que se encontram em casa. Só um exemplo disso é Palanga. Aqui no Brasil, meu irmão, para receber visita em casa, programa. Mas é programação mesmo. A gente, quando vem amigos que vêm nos visitar, é uma programação. A gente vai visitar amigo, é tudo agendado, tá? Porque a casa, o pessoal prefere se encontrar na pizzaria, a gente marca café para se encontrar no espaço, na panificadora, e que não tenho nada contra isso. Essa é a dinâmica cultural do Brasil. A gente em Angola, não. Te liga, abre, estou a passar aqui na rua, bateu, vou entrar. Na verdade, tem nem a porta está dentro. Podemos ter várias críticas a isso, mas a gente tem um aspecto fundamental, que é o lugar dos nossos encontros afetivos é na casa. É esse espaço familiar. E me parece que essa pandemia está nos levar a retomar um pouco disso para agora fazer disso uma dinâmica de igreja. Opa, vamos voltar para as casas, vamos nos reunir em casa, vamos trabalhar uma eclesiologia que também na casa, encontros informais, sem a presença de um pastor, sem a presença da direção da igreja, encontrar nas casas um lugar, um ambiente formidável para ser e fazer igreja, né? Então, me parece que essa é uma das coisas que a gente, de alguma forma, precisaria pensar ali no nosso contexto. Enfim, se tu quiseres dar uma reverberação quanto a essa minha fala da igreja das casas. Eu concordo plenamente. A igreja da casa, ele vai em casa porque em casa ele é o pastor, né? Ele é o pastor. Só que o templo, ele construiu essa, como eu falei, essa estrutura de que eu sou importante, eu, o pastor, o sacerdote, e os membros precisam depender de mim para viver, eu é que dou a oração e tudo mais. Mas olha, Orlando, nós precisamos desconstruir uma consciência que eu acredito que encontrou raízes dentro de nós. Infelizmente, quando se deu a vinda de muitos missionários da Europa para aqui, foi no tempo em que o etnocentrismo estava muito forte e o europeu se viu como superior e passou a incutir em nossas consciências que todo hábito e toda forma de vida europeia era superior à que eles encontraram aqui. E fomos perdendo esses hábitos de casa. Sabes que até hoje, quando nós nos encontramos entre amigos na rua, o convite é vamos tomar um café, né? Num bar aí fora e tal. Isso não é nosso. Nós nos convidamos para tomar aqui samba dentro das nossas casas. Isso ficou tão forte em nós. E hoje, quando nós fazemos igreja, nós queremos fazer uma igreja igual a Hillsong, igual a Bethel Church, entende? Porque olhamos para os vídeos do YouTube, para essas igrejas, megas igrejas, com templos pretos, aquela banda toda grande, e nós falamos, isso é o que é bom, isso é o que é certo, igreja é isso. Então, imagina que o modelo de vida europeia nós adotamos. E agora nós estamos a adotar o modelo eclesiástico europeu e americano para nós. E aí sujou, é que essas coisas para o africano começam a ser um pouquinho estranhas. E quando nós forçamos isso, frustra o pessoal. Então, infelizmente, para esse tempo de pandemia, faltou sensibilidade, ou falta até agora a sensibilidade de ouvirmos o que Deus falou aos nossos corações. Qual é a configuração que Ele quer trazer para a igreja em diferentes contextos agora. E eu gosto muito da Bíblia quando ela fala de multiforme, de coisas diferentes. A Bíblia nunca tentou uniformizar as coisas. Deus nunca tentou padronizar
a minha igreja, a igreja da esquina, a igreja dos Estados Unidos, a igreja de África, eu não vejo essa tentativa na Bíblia. Deus quer que nós expressemos a nossa fé como verdadeiros africanos. Deus quer que o americano, o brasileiro, expresse a sua fé como americano e como brasileiro. Mas nós temos essa tentativa, né, de imitar os variadíssimos contextos que nós temos visto agora pela TV e pela internet, infelizmente. Você está muito certo, eu concordo contigo, precisamos ressignificar. Mas se essa mentalidade da inferioridade que muitos ainda carregam até hoje não for combatida, não for destruída, todos os outros elementos vão receber, serão como fogo de palha, entende? Mas hoje aquilo explode, mas depois acaba apagando novamente, porque nós não estamos preparados para ver dentro da nossa própria identidade. Então é um tempo de grandes desafios, Orlando, e eu espero que Deus nos dê energias para fazer a sua vontade, aquilo que Ele tem estado a revelar para nós. Amém. Amém. Eu fiz recentemente uma confissão, Abraão, para os meus amigos. É uma brincadeira, eu acho que eu não vou levar isso até as últimas consequências, tá? Mas é um pouco dessa tradução que eu venho fazendo, como é necessário a gente, nas pequenas coisas, retomar um pouco de uma consciência essa sabedoria multiforme de Deus, que nos dá condições de valorizarmos também as nossas questões e entre uma igreja aspectos básicos. Por exemplo, sempre digo para os rapazes aqui que quando eu voltar em Angola, né, eu me negarei esteticamente a usar gravata e terno. Me negarei por um aspecto, ainda que isso seja simples, né? Quando usar gravata e terno na igreja como sinônimo de vestir decente. Isso não é bíblico, isso é algo cultural de uma estética europeia. Se fôssemos radicais para pensar uma valorização dos aspectos básicos da nossa igreja, nós não utilizaríamos gravata e terno como sinônimo de decência, né? Poderia ser qualquer outra roupa também, mas isso não seria sinônimo de decência. Eu me nego a usar hoje gravata e terno no contexto angolano como sinônimo de decência, porque isso não é nada bíblico, é muito mais esteticamente europeu, é cultural da tradição europeia e norte-americana. E eu acho que a partir dessas pequenas entradas que a gente precisa começar a fazer para pensar uma igreja à luz dos nossos contextos e à luz dos nossos desafios. Isso vai implicar na estética, isso vai implicar nessa ação dos nossos encontros das casas, isso vai implicar, inclusive, nós temos uma igreja em Angola que faz isso muito bem, que por muitas vezes nós criticávamos, mas hoje eu vejo a beleza disso, a igreja da IESA, que os seus cultos são em dialetos, né? Você tem cultos em dialeto que fazem uma conjugação dos mais antigos e forçam os jovens a aprenderem esses nossos dialetos também. Então, são pequenos aspectos que eu acho que hoje devem entrar na agenda, na pauta de pensarmos uma eclesiologia. Como que a gente até hoje ainda reproduzimos, inclusive nossa formação doutrinária pastoral é 70%, se não 80% de teóricos norte-americanos e europeus. Nossas teologias sistemáticas que estudamos é de teóricos norte-americanos, brancos, europeus, que pensaram uma igreja à luz dos seus contextos. Nossos modos de pensar, aplicar algumas doutrinas, algumas disciplinas eclesiásticas, como nós chamamos, são baseadas na europeia, inclusive a galera já nem está mais usando, mas aí a gente ainda usa como sublimidade do pensamento. Então, essas questões eu acho que elas precisam ser repensadas se nós quisermos ter também uma igreja radical e que segue Jesus, segue o discipulado ao Cristo, mas o discipulado ao Cristo dentro da possibilidade do nosso pensamento, que é o pensamento angolano, africano, a parte das nossas bases culturais, né? Então, eu acho que esses aspectos precisam ser levados em conta,
durante essa pandemia e depois dessa pandemia, para a gente ter uma capacidade aí de repensarmos nosso modelo eclesiástico. E eu acho que a gente da geração mais jovem, tem muitos amigos jovens que estão nos acompanhando aqui, precisamos nos somar para a gente lutar com isso, porque isso é tão historicamente, como você disse, alojou-se no nosso pensamento, que a gente nem sequer se questionou sobre essas questões. E eu acho que hoje a gente precisa de forças, unir caminhos aí, continuamente questionar isso, a fim de que tenhamos algumas mudanças, né, em todos os aspectos. E isso vai exigir de nós coragem, e uma coragem espiritual, e uma coragem que Jesus tinha. Jesus chegou e ele teve coragem de propor coisas novas, repensar a estrutura eclesiástica do tempo, a estrutura religiosa. Ele simplesmente foi à cruz por conta disso, porque ele era um cara inconformado com certas religiosidades daquele tempo. Agora, tem um outro lado, né, Abraão, que eu também quero aqui citar, que é da galera mais jovem. A minha galera, eu fiz parte daquele movimento, Abraão, inspirado em uma perspectiva muito mais de um fervor espiritual, que tomou Lubango em 2008, 2009, 2010, 2011. Inclusive, eu comecei, por exemplo, dois movimentos no Lubango, né? O movimento de estudantes cristãos e o movimento, depois o que se tornou Ministério de Adolescentes, Geração Marcada, né? Eu, Gabriel, Miguel, nós acabamos começando esses movimentos. E numa lógica que era fazer uma espiritualidade que já não era muito centrada no templo, era muito centrada nos montes, algumas ilhas, né, da gente e tal, mas só que com uma linguagem também muito eurocentrada, porque a gente fazia essa espiritualidade, embora longe do templo, mas era uma espiritualidade baseada em uma linguagem totalmente de uma estética norte-americana, né? De uma estética em song, a gente até se Oi. Vestia como esses caras, esse pessoal todo. Oi, o sinal tinha caído aqui, deixei de te ouvir. Você pode repetir essa última parte? Você estava a falar do MEC, né? Movimento de Estudantes Cristãos. Ok. Isso. Então, a gente... eu deixei de ouvir aí. Então, eu comecei, juntamente com outros amigos, o Movimento Estudante Cristão, começamos de Geração Marcada, fomos de uma série de eventos que a gente produziu na cidade do Lubango, mobilizados por essa ideia muito de uma espiritualidade mais fervorosa. Okay. E era interessante que eram experiências que não tinham tempo como centralidade. Não tinham tempo como centralidade, e por isso é que também temos alguns êxitos, né? Porque começamos a alcançar as ruas, começamos a alcançar bairros e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, tinha outro problema, que mesmo saindo do templo, né, a gente ainda permanecia com uma linguagem, um modo de pensar completamente norte-americano e europeizado. Então, a gente cantava as músicas da Hillsong como músicas de espiritualidade, a gente só cantava músicas do Fernandinho e da Galera do Trono como músicas que de fato são espirituais. As nossas músicas eram de animação, eram músicas básicas, tidas do folclore, e a nossa estética corporal também era dessa forma, né? A gente só vestia, inclusive, do jeito que vestia o Mark Sampson, e essa é a galera da Hillsong. E isso, hoje eu venho percebendo que, de algum modo, também retirou nossa autonomia de pensamento. Por isso é que a gente não consegue criar coisas nossas, às vezes, porque a gente sempre ou se esbarra num modelo mais tradicional para fazer igreja, então a gente repete aquilo,
ou se esbarra num modelo mais atual, mas que é sempre de outros, nunca é nosso. Né? É sempre de outras coisas e nunca é nosso. Né? E aí eu acho que a gente tem, de fato, como desafio, enquanto pastores, líderes, né, de voltar a fortalecer essa dimensão mais autoral de ser igreja. A gente pode ser igreja a partir de nossas referências, a partir de nossa cultura, a partir do nosso jeito, inclusive a partir do nosso pensamento doutrinário eclesiástico. E então aí vai para uma terceira pergunta que eu vou fazer já para ti, que é: como você acha que a gente tem que produzir essa igreja de vista de mentalidade? Que caminhos a gente tem que percorrer? Como a gente faz isso? Né? Essa é a minha pergunta que eu faço para ti, Abraão. Mas antes de responderes, só eu ler alguns comentários que o pessoal foi colocando e à medida tem também algumas perguntas e aí você também já aproveita a responder. Olha só, tem essa pergunta também do Natanael Manjolo. Em relação à transmissão de culto em formato live stream, qual é a vossa opinião? Acham que basta para dar respostas e continuar a edificar o corpo nessa fase? Ou pode, de alguma forma, acomodar aqueles que não exercitam prática, disciplina, responsabilidade de culto e estudo bíblico em casa? Então, essa é uma pergunta que aí foi lançada para a gente responder. Eu acho que vamos por essas duas, depois a gente tenta pegar outras. O tempo é todo seu, Abraão. Repete a primeira aí, por favor, para mim. A do Nathaniel Manjolo eu consigo ler aqui, mas a sua eu não peguei bem o fio. Você repete para mim, por favor? Isso. A pergunta seria: quais são, Abraão, os caminhos que a gente tem que seguir? Como você pensa enquanto líder e pastor? O que nós temos que fazer para nós conseguirmos começar a ter uma ideia autoral e autônoma de ser em todos os sentidos, quer seja no modelo, no templo, no modelo de reuniões, quanto no seu pensamento doutrinário e teológico? Então, eu acredito que ideias existem do pessoal. Eles produzem, nós produzimos, né? Nós, às vezes, tentamos olhar um outro caminho daquele que nos foi imposto, mas falta coragem para trilhar um novo caminho. Eu já voltei para casa porque num domingo que eu devia dirigir o culto, eu estava sem gravata. E o pessoal disse: você não pode dirigir o culto sem gravata, você tem que meter uma gravata. E eu tive que voltar para casa e meter gravata. Eu podia argumentar com as pessoas ao meu redor, eu podia mostrar um novo caminho, eu podia fazer qualquer coisa, mas falta coragem. E quando falta coragem, nós acabamos reproduzindo o padrão que nos foi imposto, e esse padrão acaba não morrendo. Se quem veio antes de nós reproduziu, precisa encontrar em nosso lugar pessoas que vão dizer: mas o que me caracteriza é a camisa de pano, entende? O que me caracteriza é a camisa de pano. Uma outra situação muito triste que nós vivemos é, nós estávamos muito jovens, recebemos um pastor missionário que veio do Brasil para dar aula no seminário, que eu era aluno. E ele foi convidado por nós para pregar no culto juvenil. E aí ele assistiu o culto conosco, ouviu as canções. E quando começou a pregar, ele perguntou: cadê as vossas músicas? Onde estão as vossas músicas? Porque eu, quando ando no carro com alguém, ouço pessoal do Brasil, o pessoal do Brasil. Quando entro para um culto, eu ouço as músicas do Brasil. Onde está
a vossa música? Onde está o que vocês produzem? Como é que vocês se expressam quando contemplam a Deus? Onde estão essas coisas? Nós temos essas músicas, só que nós achamos que elas não prestam, entende? Então, o primeiro caminho é coragem para trilhar essa realidade que nós acreditamos que nos identifica. O segundo caminho é entender que o que nos disseram que não presta, presta sim. O que nós produzimos presta sim. E nós encontramos valor naquilo que nós produzimos. Onde estão as nossas músicas? As nossas músicas são só para os momentos ofertórios. Não sei se você vem desse culto onde as músicas que o pessoal daqui produz é só para o momento ofertório, porque é aquele momento onde tem um batuque e tal. Mas para outros momentos do culto, tudo é importado, né? Então, o pessoal vem aqui ansioso para ver como é que esse povo se expressa quando contempla a Deus, como o Espírito Santo se manifesta através dele. Mas nós sufocamos isso por causa dessas duas coisas. Nos falta coragem e nos falta descobrir o valor que existem nas manifestações do Espírito Santo no povo angolano, no povo africano. Então, isso aqui precisa ser resgatado. Eu acho que se nós trilharmos esses caminhos, nós podemos sim produzir ideias que sejam originais para nós, ok? Podemos produzir coisas que são características do nosso povo. As nossas igrejas podem voltar a ter o batuque, As nossas calças e saias de pano podem voltar, sim. O cabelo crespo, sem ter que colocar a tiçagem, o postiço pode voltar, sim, porque não é feio. Ver que as meninas acreditam que essas coisas é feio, né? Tá feia. Isso nós sentimos também. Quando nós usamos as nossas coisas, tá feio, mas não tá. Então, precisamos resgatar isso. Agora, quanto ao Nathaniel Manjolo, deixa eu ler aqui. Em relação à transmissão de cultos em formato live streaming, qual é a vossa opinião? Então, o live streaming vem para responder uma necessidade pontual. Ela não vem para substituir o ajuntamento, o encontro. Então, a igreja ela não vai e não pode ficar no live streaming para sempre. Em algum momento, ela vai ter que acabar com o live streaming, porque eu não vivo confortável com a ideia de igreja virtual. A igreja é o toque, é o encontro, é o olhar no olho, é o chorar junto, é o abraço. Isso. O live streaming não substitui a igreja. Então, em algum momento isso vai ter que acabar. Inclusive, o live streaming é muito caro, né? Ter que organizar um culto online. Aqui, na minha igreja, se eu organizar um culto online, eu vou ter 3 pessoas assistirem. O resto não vai assistir porque não tem condições de colocar dados no telefone para um live streaming, né? Agora, quais são as outras questões? Pergunta dela acabou sumindo. Ela falou de disciplina espiritual. Eu vou retornar aqui, então. A pergunta da Bianca Pereira, é isso? Não, do Nathaniel. Tem o do Nathaniel. Voltou, tá ali, ó. Acham que basta para dar resposta e continuar a edificar o corpo nessa fase? Para a fase, ela é um bom elemento para dar respostas e continuar a servir a igreja, mas ela não pode de forma alguma ser o único, ok? Então, o pastor que faz live streaming, ele não deve achar que está a servir a igreja no seu todo. Tem o telefonema, tem conversa, tem muitas outras coisas que vão ajudar o povo de Deus a exercitar a fé, a espiritualidade, a disciplina, a responsabilidade, generosidade e por aí vai. O live streaming não é o único elemento para servir a igreja nesse momento. A Bianca estava a dizer que a roupa não identifica quem nós somos. Eu concordo, mas
é um elemento muito importante na cultura de um determinado povo. Você tem razão, ela não identifica assim, não diz quem nós somos de todo, mas ela é um elemento importante na cultura de um povo, como aquele povo se expressa e tudo mais. E o que estamos aqui a falar não diz respeito à roupa especificamente. Isso é um detalhe bem pequeno nessa nuvem de um conceito padrão adotado por nós. A roupa é um elemento assim meio que insignificante. O que nós estamos a combater não. O que nós estamos a tentar aqui fazer a abordagem de que precisamos resgatar a expressão da fé do povo africano diz respeito à maneira como nós enxergamos a Deus, inclusive, e como apresentamos esse Deus para as pessoas, como manifestamos Deus para as pessoas. É por aí a conversa. Tem mais eu só queria... tem mais aqui algumas questões, mas antes eu vou só tocar um aspecto aqui que a Bianca coloca, né? Tá conseguindo me ouvir certinho, Palanga? Oi? Tá conseguindo me ouvir? Agora sim. Tá dando para me ouvir? Agora sim. Então, eu só queria tocar um pouco nessa questão ainda da Bianca, que coloca, a nossa irmã Bianca Pereira, ela é brasileira, né? Então, por que a gente discute essas questões, né? Primeiro porque, embora a roupa não é o que identifica um crente, ou a personalidade, o caráter, ou a virtude, né? Mas a gente sabe que isso também é assim. É bem assim, a roupa identifica assim, a roupa diz, né, porque tudo que nós utilizamos acaba dizendo do que nós somos, das nossas experiências, muito mais. Né? Então, que a gente fala para as meninas na igreja que não devem usar, em Angola é muito forte isso, shorts, né, mini saia, porque a gente atribui a questão estética a uma questão moral. Né? Então, se a pessoa usa mini saia, então quer dizer que moralmente é alguém indecente e tal. Então, tem sim alguma relação. Agora, o que nós estamos discutindo não é, inclusive, essa questão, né, da relação de moralidade, questão ética com os vestuários, mas é muito mais uma questão cultural que foi tida como valor, que criou uma valoração, na verdade, né, de que certos modos de se vestir eles são superiores, porque são de uma cultura tida como superior e, portanto, eles são dignos de serem considerados como vestes santas, e outros modos de vestir, por serem de uma cultura como inferior, são tidos como vestes que não são tão elegantes e tão belas assim. Isso é fruto da colônia. Então, em Angola tem muito isso, né? De que, infelizmente, quando é que um moço está bem apresentado? Inclusive, isso até quando você vai tratar documento, né? Você vai tratar documento, você tem que estar bem apresentado. O que é ser bem apresentado? É estar numa estética europeia branca. Ponto. É isso. Então, a gente vem criticando isso. Pode parecer um elemento simples e pequeno, mas ele não é... A sua base de constituição não é simples e pequena. É uma base complexa que exige, que impõe uma valorização hierárquica das culturas. Né? E isso implica diretamente no modo como nós organizamos os nossos corpos na igreja, no modo como organizamos uma certa estética da igreja. Né? Então, é nesse sentido que a gente vem tocando. Né? Até porque nós, se queremos ter um pouco de um resgate, disso que eu estou falando, de coragem, para termos coragem é necessário termos uma dimensão positiva de nós mesmos. Só podemos ser corajosos se nós tivermos uma leitura positiva de nós mesmos. E nesse sentido, para ser uma igreja corajosa,
temos que ter uma leitura positiva da nossa cultura. Isso não significa que nós não achemos pecados na nossa cultura. Na nossa cultura tem coisas ruins, sim, né? Tem coisas ruins, mas o que se trata aqui é voltar a alguns aspectos, conseguirmos ter a coragem suficiente de entender que as culturas africanas, elas não foram produzidas pelo demônio, foram produzidas por Deus também. E a partir disso, nós podemos tirar alguns recursos e pensar nossa igreja. Amém. Então, é mais ou menos isso. Tem uma outra pergunta aqui que eu vou tentar colocar também, que é... tinha uma outra pergunta bacana que foi colocada, e eu acho que vale a pena tomar essa de Samung Anísio. Creio que a tradição oral que adquirimos por herança ancestral está na base do contexto da dependência das mensagens dos cultos, quase que exclusivamente, né? É uma questão, enfim, que eu acho que de alguma forma o Epalanga já abordou aqui, né? Eu acho que então passou. Epalanga, estamos em série. Eu acho que vamos para uma última pergunta que eu tenho a lhe fazer. A gente está vivendo um tempo aí que vai nos dar novos desafios e novos caminhos. O que você, enquanto pastor, tem pregado de esperança para a sua igreja e para os seus jovens, né? Que palavras são essas que nos confortam, né? Que deveriam nos confortar e nos consolar nesse momento de crise, de medo, de certo pânico social? O que Jesus nos diz num tempo como esse? Ei, mano, repete, por favor. A minha internet está colada, eu estou a te ouvir com muitos cortes. Mas, por favor. Tá, deixa eu repetir então aqui, só um instante. Que palavra de esperança nós encontramos em Jesus em um tempo de crise como o que nós estamos vivendo? O que você, enquanto figura pastoral, transmite para os seus membros, transmite para as pessoas que estão nos ouvindo, como palavra de expectativa de Jesus que deveria nos acalmar e aquietar corações em meio a toda essa crise que nós estamos vivendo? Não sei se deu para ouvir. Ok, deu para ouvir. Desde que a pandemia começou, desde os primeiros anúncios de infectados e mortes, o pessoal se desesperou. O pessoal a viver com medo, o medo de contágio, o medo de morrer, o medo de perder os negócios, porque isso afetou a economia e tal. Há duas coisas que precisam ser ditas aqui e que eu tenho estado a falar para a igreja. A primeira coisa é: precisamos prestar atenção aos nossos relacionamentos, Orlando. Porque do jeito que nos foi apresentado o Covid-19, nós passamos a entender que o outro representa perigo. Passamos a nos proteger do outro. Passamos a fugir do outro. E não é essa a vida, não é esse o caminho. Então, precisamos pensar na mudança de paradigma. Ao invés, nós podemos nos proteger do Covid-19, mas essa mensagem de que o outro representa perigo, o outro, precisamos começar a pensar no cuidado que temos que ter com o outro e não fugir do perigo que o outro nos apresenta. Então, precisamos fazer manutenção dos nossos relacionamentos. O isolamento já é frustrante. Conviver com a ideia de que você representa perigo para mim torna a caminhada pior.
Então, essa mudança de paradigma, de consciência, de que eu não fujo de você. Quando eu não estendo a mão para você, eu estou a cuidar de você. Então, ao invés de nós olharmos de que eu estou a fugir do perigo que você representa, nós precisamos pensar, eu cuido de você para que você não se contagie. Os relacionamentos precisam passar por manutenção, né? Nesse tempo de isolamento. A outra mensagem muito importante que eu preciso deixar para as pessoas é nós às vezes nos abalamos muito quando as nossas fontes de esperança, satisfação, propósito e realização são mexidas, né? Se eu tenho o meu senso de realização aguçado na vida da minha esposa, quando ela adoece e passa por risco de morte e eu perco toda a esperança, eu não vivo mais, porque o meu senso, o meu propósito, a minha identidade é assim, na presença dela em minha casa. Isso aconteceu com o mundo. O nosso senso de propósito, de identidade e realização está enraizado nas coisas que o mundo pode nos apresentar, né? Nessa realidade aqui e agora. E o Covid-19 ameaçou o aqui e agora, ameaçou todas as nossas bases de esperança, de sucesso, ameaçou tudo. Por isso, a mensagem é, ao invés de olharmos simplesmente para as coisas que nos rodeiam, para as coisas da terra, olhemos para o porvir, olhemos para as coisas de cima, olhemos para aquilo que nos dá esperança, que nós não conseguimos apalpar, nós não conseguimos ver, olhemos para Jesus. A ciência não nos dá propósito, identidade e realização, o dinheiro não nos dá propósito, identidade e realização, nada que existe nessa esfera terrena nos dá propósito, identidade e realização, e a pandemia nos provou isso. Os carros deixaram de ser usados, as roupas caras deixaram de ser usadas, as únicas coisas que nos restaram, que não podem ser abaladas, é a presença de Deus em nossa vida. Então, se essa não for a estrutura do pensamento, nós não teremos mais o que pode nos dar esperança. É isso aí, Orlando. Eu acho que essas duas coisas podem servir para fechar a nossa live. E eu espero que as pessoas tenham sido abençoadas por nos ouvir durante 1 e 30 minutos. Verdade. Palanga, realmente foi um prazer ouvi-lo, meu camarada, um prazer ouvi-lo mesmo. Que bom. Muito bom sua fala. De fato, achávamos que tu poderia contribuir com a gente, foi comprovado, né? Uma fala genial, inteligência divina, né? E um coração pastoral. Eu acho. Deus seja louvado por isso. A igreja angolana, amém. A igreja angolana é feliz, e eu digo isso com muita alegria mesmo. A igreja angolana, de modo geral, o corpo místico Cristo em Angola é feliz por termos o privilégio de caminharmos contigo, de termos você vivo. E eu ainda acho Amém. que você ainda será uma dessas nossas referências pastorais por muito tempo, né? Já tens nos pastoreado pela internet e temos visto aí que não é um movimento de apenas de um projeto individual, mas é de uma implicação ética, sincera e honesta de abençoar pessoas com as suas falas. E então isso, num tempo como o nosso, que isso está raro, é uma alegria poder encontrar e partilharmos com pessoas como você. Eu agradeço pelo tempo que você cedeu para a gente. Já vou dar um spoiler aí, né? Como dizem os ingleses, de fala inglesa, spoiler. A gente, como editor, este ano, se não fosse o Covid, nós
realizada uma conferência no Lubango, né, que é na Mediateca. Já tínhamos tudo, inclusive, contactado com a Mediateca, e você seria um dos nossos preletores. A gente estava para te mandar o convite formal em abril, exatamente no momento em que a gente teve a pandemia, e aí ficamos esperando para ver como ficaria, mas infelizmente não poderemos realizar a conferência da editora, que será uma conferência que nós queremos falar sobre relações entre sociedade, política e igreja, né? Sim. E aí teríamos você como os preletores. A gente já tinha tudo encaminhado, mas enfim, vamos ter que ver. Então, já fica de antemão agendado aí que o ano que vem, provavelmente no mês de julho, nós o convidaremos para estar na nossa primeira conferência para pensar nas relações de política, sociedade e igreja em Angola, né? Então, enfim, já dei spoiler para os nossos amigos angolanos que estão nos acompanhando, já se preparem, ano que vem a nossa editora vai fazer a sua primeira conferência, e espero ter aí o nosso pastor Epalanga junto. Aos amigos, amém, amém. Aos amigos que nos acompanharam, Bianca Pereira, muito obrigado pelas suas ricas contribuições, o Osni Barra, Cláudio Pestana, que esteve conosco, Natanel Manjolo, Samungue Anísio, o Adriano Batista, Roger, enfim, muito obrigado por nos acompanharem. Próximo domingo teremos uma outra live, vamos continuar a conversar sobre igreja e sociedade angolana nesse contexto de pandemia. Que Deus abençoe a todas e todos, e que, assim como nos disse o pastor Epalanga, que não levemos os outros como um perigo, mas pelo contrário, os nossos são alvos do nosso cuidado, os outros são alvos do nosso cuidado. Pastor, abraços, Deus abençoe você e sua igreja, e nos vemos numa próxima oportunidade. Amém, meu irmão. Valeu, um forte abraço. Deus abençoe você também. Amém. Obrigado, amigão.